Boa tarde, terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, para começar, nós vamos usar o nosso livro G4. Iremos lá na página 46. Vamos ler novamente o texto da cigarra e formiga para a gente poder relembrar. Vamos lá? Ouçam com atenção esta fábula bem antiga da cigarra que encontrou na formiga uma amiga. 1, 2, 3 sacos de farinha, 4, 5, 6 sacos de feijão. Quanto trabalho tem a formiga para encher todo o porão? Bem tranquila, recostada num galho de goiabeira, se prepara para a cantoria uma cigarra faceira. Por enquanto faz calor, mas o verão vai passando. Enquanto a cigarra canta, a formiga está trabalhando. Quando o inverno chegou, a cigarra sentiu frio, procurou pela formiga e ajuda lhe pediu. A formiga labutou e com a cigarra se juntou. Abriram no instante um belo e próspero restaurante. Cada uma o seu dom mostrava. A cigarra cantava, a formiga cozinhava. Juntaram arte com sabedoria, daí para frente foi só alegria. Então, nessa história, né, ela é um poema contendo estrofe, versos e rimas. E aí, a cigarra e a formiga, uma ajudava a outra, né? Aquele serviço em conjunto, né? E o que acontece? Elas eram amigas. Agora nós iremos lá na página 62 ler a fábula. Elas possuem o mesmo título, A Cigarra e a Formiga. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram: Por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Não tive tempo. Respondeu a cigarra: No verão produzir várias canções. As formigas completaram: Coma com a gente e depois, por favor, cante. E começaram a dançar. Então, agora nós iremos conversar, né, sobre os dois textos. O poema e a fábula têm as mesmas personagens? Sim, né? São as mesmas. A cigarra e a formiga. A história narrada nos dois textos é igual ou é diferente? Então, nessa história, a cigarra ela não ajudou no trabalho das formigas. Ela chegou lá porque ela não tinha comida, ela não trabalhou durante o verão. O que ela fez? Ela ficou, né, produzindo várias canções. E as formigas ficaram com pena dela não ter nada para comer, por isso, né, decidiram ajudar. Os dois textos foram escritos da mesma maneira? Não, né? O primeiro texto é escrito em poema, tendo estrofes, versos e rimas. E esse segundo texto, né, é uma prosa narrativa, tá bom? Vamos lá na página 63. Aí tem os exercícios. Número 1. Nas duas versões, a cigarra precisa de ajuda em qual época do ano? Na primavera, no verão, no outono ou no inverno? 2. No texto em prosa, as formigas questionam a cigarra sobre um fato. Que fato é esse? O que as formigas perguntaram à cigarra? Por que ela não fez o quê? 3. Diante do questionamento das formigas, qual é a resposta da cigarra? O que a cigarra respondeu para as formigas? 4. Ao saber que a cigarra tinha produzido várias canções durante o verão, as formigas respondem: Coma com a gente e depois, por favor, cante. Esta resposta significa que as formigas o quê? Letra A. Tinham intenção de ajudar a cigarra? B. Não se importaram com a situação da cigarra? C. Não ajudariam a cigarra pois ela não trabalhou durante o verão? Ou D. Ficaram tristes com a situação da cigarra? Vocês irão marcar a resposta correta. 5. Analise o comportamento das formigas e responda: foi certo ou errado? Justifique sua resposta. Vocês acham que foi certo as formigas terem ajudado a cigarra que não trabalhou durante o verão? Que ficou só fazendo as canções? Ou vocês acham que elas não deveriam ter ajudado? Aí vocês também coloquem a resposta. Na página 64. 6. As formigas são capazes de organizar sociedades complexas, na quais todos os indivíduos trabalham em harmonia e as tarefas são bem divididas entre todos. Em um formigueiro existem, além da rainha, as sentinelas, que são as seguranças, as operárias, que fazem os túneis dos formigueiros e buscam alimentos, e as enfermeiras, que cuidam das larvas. Observe a imagem a seguir e explique o que ela nos fala, o que essa imagem nos faz pensar. Então, essa imagem aí, né, são 3 formiguinhas, uma segurando a outra, né? Aí tá mostrando que elas estão vivendo em quê? Em harmonia. O que vocês pensam ao vocês olharem essa imagem, né? O que essa imagem está querendo transmitir pra gente? Qual é esse pensamento?
Agora lá na página 65. Número 7. Imagine que você possa mudar o final da história entre a cigarra e a formiga. Releia o trecho do texto e complete com um final diferente daqueles que você leu. Então, vamos reler esse trecho. A cigarra e a formiga. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer, mas as formigas lhe disseram: por que você também não armazenou os alimentos durante o verão? Não tive tempo, respondeu a cigarra. No verão, produzir várias canções. Foi então que as formigas disseram. Então, aí vocês irão ter uma oportunidade de modificar esse final. Talvez vocês não gostaram, né, que as formigas ajudaram. Ou talvez vocês acharam legal elas ajudarem, mas querem dar um outro sentido no final dessa história. Então, aí vocês irão ter a oportunidade de mudar o final. Vocês irão criar, né, a fala das formigas para a cigarra, tá bom? E número 8, as formigas precisam chegar até o formigueiro. Ajude-as a encontrar o caminho. Na página 66, poema e prosa, a estrutura textual. Lemos duas versões da história Cigarra e Formiga, não foi? Em poema e em prosa. Você notou que há diferenças entre elas. Uma é em poema, a outra é um texto em prosa. Para compreender melhor, vamos observar essa tabela. Na prosa, o uso de frases, né, são extensas, né? As frases são maiores. Ó, era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Lá no poema, as frases são mais curtas. Ouçam com atenção. Na prosa, as frases formam parágrafos. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer, mas as formigas lhes disseram, formou um parágrafo. Já no poema, os versos formam estrofes. Ouçam com atenção esta fábula bem antiga da cigarra que encontrou na formiga uma amiga. E na prosa, né, as frases não são escritas até o final da linha, né? A gente vai escrevendo até acabar a linha. Já no poema, os versos não necessariamente vão até o final da linha, elas seguem aquela estrutura certinha do poema. Na prosa, as rimas quase não acontecem que a gente leu, né? E já no poema, geralmente há rimas, né? Os finais das palavras são parecidos. Exercício de aplicação. Número 1. O segundo texto lido sobre a cigarra e a formiga foi escrito em prosa. Faça um X somente nas afirmativas que correspondem às características desse tipo textual. Em seguida, corrija as respostas incorretas. Na prosa, não são utilizados versos, mas frases e orações? Sim ou não? Na próxima. As frases e orações são sempre curtas na prosa? Tá certo ou errado? As frases formam parágrafos e estes formam o texto completo? Está certo ou errado? E a última, as frases são escritas até o final da linha? Certo ou errado? A frase que estiver errada, vocês irão escrever, né? Para ela ficar certa. Na página 67. Considerando o exercício anterior, o que você já aprendeu sobre a escrita do poema, complete as setas a seguir com as palavras das nuvens. Aí tá aqui, frases ou versos. É para poema ou é prosa? Aí tem a setinha. Você vai botar se frase é em poema ou em prosa, versos em poema ou em prosa. E vai fazer assim, em parágrafos ou estrofes, e frases longas ou frases mais curtas. Combinado? Momento de novas descobertas. 3. Agora você terá um desafio: transformar uma parte da história em prosa em uma estrofe de poema, né? Por isso você deverá ler novamente a história e selecionar uma parte sobre qual deseja escrever. Aí aqui tá dando até dicas, ó. Pode ser um momento em que a formiga coloca os grãos para secar, o fato da cigarra e pedir comida. Vocês irão escolher, né, um momento dessa história. E depois vocês irão escrever uma estrofe com 4 versos, 4 linhas, sendo que as últimas palavras, né, o som fica parecido, para haver rima, tá bom? Aí vocês irão criar, né, de acordo com a imaginação de vocês. Na página 68, número 4. Dos tipos textuais a seguir, quais podem ser classificados como prosa? Leia-os para assinalar corretamente. Aí tem letra A. Qual é como prosa, né? Aí vocês já aprenderam as características, né, de um para o outro, prosa e poema. E vocês irão marcar quais aí possuem as características da prosa.
Letra A. Terezinha de Jesus deu a queda, foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos 3, chapéu na mão. B. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão. Não há um ente daqueles que mostre satisfação. C. Meninos da escola do Cerrado aprenderam com a natureza. Os meninos da escola básica do Cerrado viveram experiências diferentes na Semana da Ciência e da Tecnologia, com um passeio à Serra da Boa Viagem. E D. Você me mandou cantar, achando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia. Então, vocês irão marcar aí, tá bom? A correta. Agora na página 69. 5. Escreva 2 diferenças entre poema e prosa, de acordo com o que tia Luana ensinou vocês nas páginas anteriores. O 6. Pinte a imagem, né? Vocês irão dar um colorido para essa imagem ficar bem bonita. E em seguida complete o balão da formiga. Ela tá querendo dizer alguma coisa. Criando uma frase de boas-vindas para a cigarra ou para qualquer outro animal que possa precisar de ajuda dela. Então, vocês irão criar uma frase de boa-vinda, escrever dentro desse balãozinho. E a última página, a página 70, que é a proposta da nossa aulinha de hoje, número 7. Conte a história da cigarra e da formiga em que você seja o autor de uma nova versão. Então, vocês irão escrever a história dando um outro lado para essa história, né? Vocês irão soltar a imaginação de vocês, que eu adoro ler quando vocês escrevem histórias. Eu adoro embarcar na imaginação de vocês. Vocês são caprichosos. A tia Luana fica muito feliz em receber as atividades de vocês e ver como vocês são capazes de criar histórias fantásticas, tá bom? Então, vocês irão contar a história da cigarra e da formiga em que vocês sejam o autor de uma nova versão. Vocês irão modificar aí essa história. Combinado? Lembrem de enviar as fotos das atividades para a tia Luana e uma boa semana para vocês. Um beijo!